aí galera do Fantaust, tudo beleza com vocês? No episódio anterior do Fantaust Driving Academy, a gente mostrou alguns dos erros de pilotagem mais típicos dos novatos na pista. Hoje a gente vai para a segunda parte. A ideia dessa minissérie é justamente mostrar os erros mais típicos e aí isso vai ajudar vocês no exercício de autocrítica, para ver se vocês estão realmente fazendo, às vezes tem algum vício ou alguma coisa que vocês estão cometendo e não perceberam. Então essa minissérie vai ajudar vocês a visualizar isso aí. Vamos nessa? Pedro Binário é um cara legal, mas quando ele vai pra pista, a adrenalina deixa ele meio inseguro e aí que fica uma pilotagem meio 880, quase como se estivesse jogando com um joystick. Quando a gente ouve o pneu cantando e os movimentos dramáticos, a gente pode até pensar que ele está indo rápido, mas o cronômetro não mente. No fim do ponto de frenagem, o Pedro Binário tira o pé do freio de uma vez só, a frente levanta e aí ele não tem aderência para conseguir entrar na curva. Ele consegue compensar isso com um golpe seco no volante, mas aí o carro até aponta com a transferência de peso na diagonal que ele causa. Mas aí o que acontece é que ele tem muito desgaste de pneu e perde tempo também. Na saída da curva, Pedro Binário dá um golpe seco no acelerador. Se é um carro de tração traseira, sai de traseira. Se é um de tração dianteira, espalha até lá fora. E às vezes ele faz até uma aceleração intermitente porque sabe que passou do ponto. Em curvas longas, Pedro Binário ele faz um serrote com o volante. Ele não se sente muito confortável com o limite de aderência e aí ele faz esse movimento como se estivesse jogando com um PlayStation. Na verdade, isso dá até um certo conforto porque ele sente aquela leve resistência mecânica no volante quando chega no limite de aderência. Mas fazendo dessa forma, ele gasta muito pneu, aumenta muito a temperatura e perde bastante tempo. Todas essas atitudes fazem o carro ter uma dinâmica bastante caótica. Dependendo da curva, ele vai sair de frente, vai sair de traseira. Às vezes, na mesma curva, em diferentes voltas, vai ter diferentes comportamentos. Porque o Pedro Binário está causando transferência de peso para frente, para trás e diagonais com toda essa intermitência misturada. Então fica impossível ter uma pilotagem consistente. Não seja como o Pedro Binário. Pilote com agilidade, mas seja bastante suave nos controles. Disparado, o ponto mais difícil numa pilotagem no circuito é a frenagem. A velocidade de aproximação assusta, o carro pode desequilibrar a traseira e acertar o ponta-taco no meio de tudo isso também não é nada fácil, principalmente no começo. Por conta de tudo isso, o novato acaba pegando muito leve na frenagem e isso acaba ocasionando dois erros muito típicos. O primeiro erro é uma freada a pé de pano, com pouquíssima carga de pedal e por causa disso ela se arrasta pelo dobro ou pelo triplo da distância correta. Embora pareça seguro alongar a frenagem desse jeito, isso na verdade reduz o tempo de refrigeração dos freios sob o vento relativo intenso da reta. Daí as chances de você superaquecer o fluido de freio ficam maiores ao longo das voltas. O segundo erro é um derivado desse vício, é a frenagem longa intermitente. É orientada pela insegurança da mesma forma, o piloto freia super cedo, aí ele tira o pé do freio, ele pisa de novo no freio, tira o pé do freio de novo. Ele fica nesse ciclo. É uma distância grande como a do pé de pano. E apesar de não causar a possibilidade de superaquecimento tão grande, ela causa uma espécie de roleta russa com a velocidade de entrada, porque você não consegue repetir esse padrão com muita exatidão. E além de você perder tempo, é claro. Tem uma outra coisa que é um ponto importante, que é o equilíbrio do carro. Toda vez que você pisa no pedal de freio e você tira o pé, você está transferindo carga para frente e depois você aliviando. Então essa roleta russa também acontece com o balanço dinâmico do carro. Vocês lembram do Pedro Binário? É mais ou menos uma técnica derivada dele. Overdriving é o nome dado para quando a gente tenta pilotar no circuito mais rápido que os pneus permitem. E é uma situação bem confusa, porque você vem cheio de vontade e parece que vai vir um baita de um tempo de volta. Você está ali buscando o limite, freando no limitaço, acelerando o mais cedo que você consegue, e aí como recompensa você tem um tempo de merda. Geralmente o overdriving tem três causas relacionadas. A primeira causa acontece nas entradas de curva. É quando o piloto tenta carregar tanta velocidade para dentro da curva que ele é obrigado a esterçar o volante mais do que o normal.
E aí com isso ele esfrega os pneus, isso além de causar um desgaste, ele mata a velocidade de saída. Se vocês leram no vídeo anterior, quando a gente está com o pneu muito virado, a gente impõe uma resistência ao movimento, e isso é o que mata a velocidade de saída da curva. A segunda causa é bastante parecida com a primeira, mas é uma versão um pouco mais dramática. É quando o piloto entra tão quente que ele não consegue nem entrar na curva direito, ele acaba espalhando e embarrigando a curva. É bem similar no sentido de você esfregar os pneus, mas o cara não consegue nem trazer o carro para dentro da curva, então ele espalha e faz uma trajetória completamente errática. A terceira causa é bastante parecida dinamicamente com as duas primeiras, mas acontece na saída. O piloto tenta ganhar tanta velocidade para sair da curva que aí ele é obrigado a esterçar mais o volante do que o ideal. E aí ele sai arrastando os pneus. E quando a gente olha até a trajetória da curva, o traçado até parece correto, mas ele está punindo, ele está segurando a velocidade do carro por estar tão esterçado. Então o carro não consegue desenvolver tanta velocidade pelo excesso de vontade do piloto. O overdrive está quase sempre relacionado a um mau entendimento dos limites de aderência do pneu, principalmente os limites combinados, né, de aceleração transversal e longitudinal. Não dá para você, por exemplo, querer esterçar o máximo possível e acelerar o máximo possível. Existe um balanço aí, você meio que consome da mesma fonte, você precisa distribuir o quanto que você esterça e o quanto que você acelera ou freia em proporção inversa. Mas isso a gente vai detalhar num outro vídeo futuro. Esse é o santo graal dos desastres de track day, seja num susto ou seja realmente em causas de acidente. Afeta principalmente os carros de tração dianteira. Do que se trata? O cara tá vindo quente, tá querendo fazer uma volta boa, tá vindo cheio de vontade, então tá vindo lá no retão. E tem um detalhe importante aqui nessa história, essa curva tá um pouquinho fora de escala. Geralmente isso acontece em curvas de média ou média alta, tá? Mas aqui falta um pouquinho de espaço na lousa pra gente fazer uma curva com raio apropriado, então imagine que isso aqui é uma curva bem mais veloz do que ela tá mostrando aqui. Agora tá vindo na reta principal, né? Aí ele vai se aproximar da curva. E aí, ele, ao invés dele fazer o traçado correto, que é você fazer uma entrada tardia, beliscar o ponto de tangência para você amplificar o máximo raio de saída, que seria mais ou menos isso daqui, ele faz um traçado inverso. Ele entra com o carro meio que fechando aqui, ó. E aí, o que acontece? O raio fica apertado demais, só que ele está muito rápido para conseguir cumprir esse raio aqui. E aí, o que acontece? Ele tira o pé do acelerador de uma vez, ou às vezes ele está até entrando já com o carro desacelerado, mas ele dá uma cutucada no freio para tentar matar a velocidade do carro para ele conseguir contornar a curva. É nesse momento que acontece o seguinte, nesse exato instante aqui, ele está vindo ao contrário, ele causa uma transferência de peso diagonal daqui para cá. A traseira fica muito leve e principalmente carro de tração dianteira, o efeito de freio motor acontece obviamente nas rodas dianteiras, então a traseira fica meio morta. E aí o carro ainda por cima é mais leve, né? A distribuição de peso do carro de tração dianteira favorece mais o peso na dianteira que na traseira. Então atua quase como uma ponta seca de compasso, entendeu? Ele abre um arco com a traseira aqui e você está imprimindo muita velocidade, então você não consegue exatamente controlar isso. Mesmo, e principalmente se for uma curva de alta velocidade, falta até torque, no caso, se você quiser realmente corrigir no contrasterço. Então o carro vem ao contrário e aí, na hora que o cara tira o pé, ele perde a traseira de uma vez só. Isso aqui, lembrando que está meio fora de escala, né? A curva realmente teria de ser mais rápida. Mas por que eu estou mostrando com essa miniatura aqui? Gente, não é por falta de tentativa, mas a gente está com um problema aqui. A gente está na curva perfeita para fazer isso, que é uma curva em descida, descompensada, que causaria uma transferência de peso diagonal animal. Mas a gente tem aderência demais nos pneus de trás. Vou tentar ganhar mais velocidade ainda, fazer uma voltinha aqui. Os troféu R, eu sei que parece propaganda, porque os caras patrocinam a gente, mas é um fato. Eles estão oferecendo aderência demais para os pneus traseiros. Então o que acontece? Na hora que o carro começa a querer sobreesterçar, aí ele calça com aderência. Então aí a gente não consegue, simplesmente não consegue rodar. A gente teve uma situação só que a gente quase conseguiu. Ó, não vai de jeito nenhum. Vou tentar chamar uma marcha mais baixa para tentar ter mais efeito de freio motor, para ver se vai. Fazer a curva tudo errado aqui. Não vai, gente. Acho que sobra pra gente aqui, para fins educativos, é mostrar para vocês o Snap Off Oversteer com vídeos de internet, pessoal. Desculpa aí, a gente realmente tentou, mas não rolou.
Consertar essa traseirada nem sempre é fácil, especialmente quando a curva é muito veloz. Mas na maior parte das curvas de média, média alta, você consegue recuperar o carro sim. Vou dar um exemplo, o Laranjinha de Interlagos, ou mesmo o Mergulho, que é uma curva mais rápida, você consegue salvar o carro sim. E como é que a gente faz isso? A gente precisa devolver a aderência para os pneus traseiros, porque lembra que eu falei, né? A gente causou uma transferência de peso diagonal, o carro está escorregando de lado, então as áreas de contato traseiras estão muito pequenas. O que você faz? Você acelera de novo, porque ao acelerar a gente transfere carga para trás, aí as áreas de contato dos pneus traseiros voltam a crescer um pouquinho, aí ganha aderência. Esse movimento precisa ser acompanhado de um contra-esterço. O quanto que você vira? Você vira o quanto o carro, a direção, você aponta para a direção que o carro está girando. Então você, por exemplo, num caso desse aqui, se o carro está escorregando mais ou menos nesse eixo, você aponta o volante para cá e aí você acelera. Aí naturalmente o carro começa a se consertar. Tem que tomar cuidado só com uma coisa: se você exagerar no contra-esterço e repentinamente o carro ganhar aderência, o carro pode inclusive rodar para fora, porque ele pode fazer um efeito de pêndulo, entendeu? Então você tem que tomar muito cuidado com isso, e até uma das causas dos acidentes mais graves da Fórmula Indy. Existem outras razões para isso, mas o que acontece muito lá é isso: o carro começa a sair de traseira e lá a velocidade é muito alta, e aí de repente o carro dá um estalo e vai para fora. Então toma muito cuidado na hora que você estiver começando a consertar, não esquece de você voltar para o centro, para o carro finalmente então voltar a fazer a trajetória correta. É isso aí, pessoal. No próximo episódio do Frontout Driving Academy, a gente vai voltar a andar no Track Day. Mas dessa vez eu vou te explicar como que funciona o Track Day, coisa que a gente já fez alguns episódios atrás. A gente vai se focar em se divertir com o Sandero RS, falar um pouquinho sobre como que está a dinâmica do carro com esse setup atual, contar um pouquinho de como que foi a evolução, um pouquinho mais de on-board, um pouco mais de barulho, um pouco mais de ação. Acho que vocês vão gostar. Eu com certeza vou curtir. Valeu, pessoal, até a próxima. Ficou presa a porra da fivela. Puta, fiz tudo errado, velho. Mas não é a ideia? Bem leve. Eu desequilibrei aqui e improvisei mal ainda o texto. Over. Mais do que o seria correto. Tá frio, hein? A segunda causa é conhecida como Chris Pão de Mel. É quando ele perde a dicção das palavras por alguma razão depois de consumir 6 kg de pão de mel. A terceira... Peraí. O overdrive tá sempre quase relacionado... Não, tá quase sempre, né? Yoda, né? Bom. Boa noite. É, pode falar bom.